permitida, aquela que pode falar, é aquela verificada e tal, é que parece que os ministros de Lula se sentem donos das pessoas, dos indivíduos, dos cidadãos brasileiros, votantes ou não neles, tá? Então, a matéria diz que fala de Flávio Dino, evidencia que há ordens contra o presidente investigado no STF, que caso Bolsonaro não as cumpra, ele poderá voltar preso. Será? Será que sim? Vamos lá. A matéria diz que Flávio Dino deu uma entrevista na terça-feira à Rádio Bandeirantes e na conversa ele, gentilmente, deixou muito claro que o ex-presidente é, sim, alvo de procedimentos do STF. Eu queria saber o que é procedimento do STF. Só isso que eu quero saber. Procedimento. O que eu acho que deveria ter lá no STF é inquérito e processo, certo? Procedimento eu ainda não tenho conhecimento, não. Se você acompanha a gente aqui, você é um advogado ou jurista e quiser ajudar a gente a entender, olha, estou receptiva, deixa aí nos comentários que eu te leio. E ele diz, precisa voltar ao Brasil para prestar explicações, sob pena de ser alvo de um pedido oficial de extradição. Eu diria para o digníssimo, honradíssimo ministro do Lulo, tenta a sorte, bonitão. Eu queria que você tentasse a sorte. Poxa, como eu queria. Sabe quantos anos o Alan dos Santos foi acusado, ameaçado, infernizado de que ele ia ser extraditado? No mínimo 3 anos. Foram 3 anos de inferno que esse menino sofreu. Aí você vai ser extraditado. Será? Isso também faz parte do terror psicológico. Por quê? O ministro Flávio Dino, sinceramente, ele é um cara muito inteligente. Ele é estudado e tal, tá? É impossível que ele não saiba que não há a menor possibilidade de Bolsonaro ser extraditado porque não prestou certos esclarecimentos ao STF por o quê, por exemplo? Esclarecimentos sobre o caso Yanomami? Poxa, Bolsonaro pode prestar esclarecimento por videoconferência, por e-mail, pelo que ele quiser. Pelo que ele quiser. Temer não conseguiu prestar depoimento por carta? Tá tudo certo, ele não precisa estar aqui. Entendeu? Eu acho que todo essa coisa também é para desanimar os apoiadores de Bolsonaro, tentar estabelecer um terror aí, porque não existe na Constituição dos Estados Unidos a menor possibilidade de Bolsonaro ser extraditado, porque ele não foi condenado em nenhum crime que seja crime constante do Código Civil, Penal, da Constituição Federal aqui do Brasil, só que tem que constar lá nos Estados Unidos também. O que acusarem ele de crime e condená-lo, porque tem que ter condenação, tá, gente? Não é assim. Lá nos Estados Unidos não é assim. A mídia fala, o STF abre inquérito, né, de próprio punho, e aí vira verdade absoluta na lei. Não, lá nos Estados Unidos é diferente. Bolsonaro não só deve ter cometido crime, como deve ter sido julgado, e aí o Brasil pede a extradição. Julgado e condenado. Eu duvido que isso possa acontecer? Eu não duvido, porque vocês sabem, né? Eu tenho falado aqui ultimamente que eu tenho tido muita dificuldade em saber o que é crime ou não, porque infelizmente eu não consigo estar dentro da cabecinha de certos ministros o tempo todo na minha vida, né? De vez em quando a gente dá um pulinho lá, dá uma olhada, uma verificada, faz algumas análises, alguns, né, achismos e tal, mas o tempo inteiro não dá. Então, eu, como cidadã brasileira, eu encontro uma tremenda dificuldade para saber o que é crime e o que não é mesmo, porque eu não quero me transformar numa criminosa. Então, eu quero andar dentro da lei e não à margem da lei. Ultimamente está difícil, porque está escrito na Constituição Federal, isso já não é mais uma garantia de que eu esteja atuando e agindo, vivendo dentro da lei, então fica difícil, né? Eu duvido que um dia Bolsonaro pode ser condenado por qualquer coisa que eles queiram. Não duvido, vide Daniel Silveira. Não duvido nada. Porém, esse crime tem que ser crime lá nos Estados Unidos também. Por quê? Porque geralmente os regimes fechados e as ditaduras pegam ativistas que falam contra o governo e taxam como terroristas. Terrorismo lá nos Estados Unidos é crime?
é crime. Só que a pessoa tem que ter realmente praticado o crime. Não é falácia, não é oba-oba. Ah, a mídia falou, logo o juiz acha que é verdade, vamos condenar. Isso não existe nos Estados Unidos, pode tirando o cavalinho da chuva. Agora, o que me deixa impressionada é a ousadia, né? A ousadia daqueles que realmente se convenceram de que a justiça brasileira pode ser feita de qualquer maneira. Eu não conheço nenhum artigo da nossa lei que diga, que prove que Bolsonaro cometeu algum crime, algum deslize, algum nada.